Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você, família, tudo bem? Como andam as coisas? Querido, eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. O versículo diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. E ela é apta para discernir qual é o pensamento e a intenção do coração do homem. Quero lhe dizer uma coisa nesta tarde. Queridos, Deus, Ele tem falado. A Bíblia diz no livro de Hebreus, havendo Deus falado aos antigos pelos profetas, a nós nesses últimos dias tem nos falado através do seu Filho Jesus Cristo. Quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma palavra para você. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele tem interesse em conversar com o homem. Nós encontramos isso na Bíblia Sagrada registrado, mesmo quando Adão peca contra Deus, quando a comunhão entre ambos é cortada. A Bíblia diz que a viração do dia, ou todos os dias, à tardezinha ou pela manhã, Deus vinha até onde Adão estava. Deus vinha até onde Adão estava ali no jardim do Éden para conversar com Adão. Mas quando Adão peca, este relacionamento é quebrado, esse relacionamento é cortado, mas mesmo assim Deus tem interesse em comunicar-se com o homem. Então ele vai até o jardim e pergunta para Adão: onde estás, Adão? Olha, não é que Deus não sabia onde Adão estava. Claro, Deus é onisciente e Ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas e está em todo lugar ao mesmo tempo. Nada se esconde aos seus olhos. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. E por que então ele procura saber de Adão? Adão, onde estás, Adão? Eu não sei você, mas quando eu era criança, às vezes eu costumava brincar com os meus filhos, dentro de casa mesmo, de esconde-esconde. Era mais ou menos o seguinte: você pedia para o seu filho se esconder e os nossos filhos se escondem. Então você saía procurando, você sabia onde ele estava, você já tinha visto, mas para brincar de esconde-esconde com o seu filho e ele acreditar em você, de uma forma legal, então você dizia assim: onde está, meu filho? Onde você está? Você mesmo sabendo, você dava a entender a ele que você não sabia, Assim é o nosso Deus. O relacionamento que ele procura ter com o homem é um relacionamento entre pai e filho. Então ele, nesta tarde, ele está dizendo: onde estás? Onde você se encontra? Por que você está nesta posição? Por que você não se apresenta para mim, para a gente conversar, para a gente dialogar? Eu te amo tanto, é o que a palavra de Deus diz. Ele ama você de uma tal maneira. Olha, esta palavra tal maneira é que não tem uma expressão para mensurar o tão grande amor de Deus. Então ele amou você de uma tal maneira que ele entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados. Mas nesta tarde a palavra principal e o meu incentivo principal para você é que Deus quer falar com você. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus em casa, querem ouvir a voz de Deus pelo rádio, querem ouvir a voz de Deus pela TV, querem ouvir a voz de Deus pelo YouTube. Nessa tarde eu acredito que você já esteja ouvindo a voz de Deus falando através dos meus próprios lábios, uma palavra de direcionamento. Mas o lugar mais importante para você ouvir a voz de Deus é onde Deus mais se faz presente. E onde é, pastor? É na igreja. A Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus quando ele estava no templo. A Bíblia diz que estando Samuel no templo, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel. Então Samuel ouviu a voz de Deus no templo. Vá ao templo, não fique em casa. Deus tem uma palavra para falar com você. Ele vai usar pessoas com testemunho, com experiência, e vai lhe transmitir uma palavra, falando fortemente ao seu coração. E essa palavra, ela vai aumentar a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Às vezes você está dizendo: mas pastor, eu estou com a fé tão abalada, uma fé tão pequena, uma fé tão frágil,
mas eu quero lhe dizer, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a agir na tua vida, e a tua fé começa a despertar, a tua fé começa a aumentar, como está aumentando neste momento. E eu quero te fazer um convite: vá à casa do Senhor. O salmista Davi, pelo jeito da sua expressão, ele estava até triste, mas ele disse no Salmos de número 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá no Salmo de número 55, ele disse, quem dera ter asas como águia, então voaria, e pernoitaria no deserto, mostrando naquele mesmo Salmos, ele dizendo assim, olha, eu ia junto à congregação dos santos, aqueles que adoravam a Deus, mas parece que por um tempo ele se afasta, então a alegria volta de novo, quando ele recebe o convite, vamos à casa do Senhor. Então o convite que eu quero lhe deixar hoje, meu irmão, minha irmã, venha à casa do Senhor, vá à casa do Senhor, vá a uma igreja próxima à sua casa, vá a uma igreja próxima ao seu bairro, uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que tenha o ensinamento bíblico, uma igreja que tenha Cristo como o seu centro principal, como a pedra angular, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, Vá à igreja, busque ao Senhor, disse o profeta Isaías, enquanto se pode achar. Aqui na Derrolinés, no bairro Paranaguamirim, em Joinville, Santa Catarina, nós teremos um culto especial nesta noite. E já quero te deixar um convite. Se você mora aqui na região, mora perto, venha cultuar a Deus nessa noite conosco, aqui na rua dos Mecânicos, número 109, a Derrolinés, uma igreja com propósito. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Lembre-se, Deus tem uma palavra ao seu coração. Um grande abraço, aqui o pastor Eliésio.